Olá! Na nossa leitura e estudo da obra O Brilho da Vida Eterna de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, vamos neste vídeo ver a segunda e última parte do capítulo 16, que se denomina Exemplo Cristão. Tá? Neste caso, nós estamos acompanhando nesse capítulo o desencarne ou o auxílio de Jerônimo e André Luiz, né? Para o desencarne deste trabalhador do bem, trabalhador lá da colônia de Nosso Lar, onde da equipe também ali o padre Hipólito e a enfermeira Luciana ficaram lá na casa de Fabiano, cuidando de Dimas, que tinha sido desencarnado e ainda passava por alguns estados de perturbação, ok? E aqui, diferentemente, nós vamos ter Fábio com uma postura mais espiritualista. E nesta segunda parte nós vamos ver a relação de Fábio com sua esposa e seus filhos num pequeno encontro junto a uma prece, a uma leitura, a um evangelho no lar, vamos assim dizer, amparado por Jerônimo e também o seu pai, que foi aqui na Terra, já desencarnado, ok? E neste momento, onde Fábio pede à esposa que trouxesse as crianças para se acomodassem, e ele abre o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, e leu o versículo 44 do capítulo 15, que diz: Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Né? Ou seja, Paulo já trazia nos ensinamentos das suas epístolas às diversas comunidades cristãs que ele ajudou a fundar, onde há a revelação da existência da espiritualidade, do corpo espiritual, que na realidade é o corpo fluídico, o corpo perispiritual que todos os espíritos possuem, enquanto ainda em transição na sua evolução nas diversas reencarnações, ok? Fez-se curto silêncio que o doente interrompeu, iniciando uma prece bastante comovido. Rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente e espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo com a facilidade necessária. Quando possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta confiante. Realidade, né? Enquanto com saúde nós pouco nos preocupamos com as questões, inclusive espirituais, né? Mas quando as doenças chegam, nós vemos o quão valoroso é manter-se a saúde, né? Normalmente a gente sente falta de algo quando este algo já não é mais na gente possível obter, né? Quando uma enfermidade mais grave se insinua no nosso organismo, e no caso de Fábio, a tuberculose bastante adiantada nesse instante. Sorriu calmo e conformado. Até ali via-se bem que era Fábio o expositor exclusivo das palavras. Expressava-se em voz correntia, mas sem calor entusiástico, dada a sua situação de extrema fraqueza. Fim do intervalo mais longo, o genitor de Fábio, no plano espiritual, descansou a destra em sua fronte, mantendo-se na atitude de quem ora com profunda devoção. Reparei, diz André, surpreso, que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração,
inflamando as células nervosas, então semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e sua voz fez-se ouvir de novo com diferente inflexão. Dirigindo à esposa e aos filhinhos o olhar terno, agora otimista e percussiente, passou a dizer inspirado: Estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares desde muitos anos. Não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades cheios de bom ânimo dentro da noção da próxima despedida. Fábio, na sua residência no Evangelho do Lar, com a característica da benignidade que ele detém, junto da esposa e dos filhos, também reunia em torno da prece do Evangelho, né, diversos amigos e companheiros, ok? E agora, ele, diante da situação próxima ao desencarne, ele prefere essa reunião mais particular. A palavra do apóstolo, diz Fábio, o apóstolo dos gentios, é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste corpo. Nos momentos em que o sono me abençoe, sinto-me nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram tomadas e levadas a efeito em benefício da nossa tranquilidade nestes minutos de separação. Em verdade, eu não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével da referência à felicidade morredoura. Fitou particularmente a esposa, tomado de maior emoção, e prosseguiu: Você, Mercedes, não tema os obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos-á fonte benigna de realização. Essa observação é de suma importância, porque diante de todas as crises, diante de todos os problemas, de todas as dificuldades que enfrentamos, o trabalho é a solução dentro do tempo necessário para que as coisas se assentem. Nenhum de nós, em tempo algum, estamos desamparados do Pai Eterno e sempre auxiliados pelos amigos espirituais. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, Mercedes, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, necessitarei de muita paz a fim de readaptar-me à vida diferente, e por isso pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Conheço-lhe a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho, desde muito cedo e entendo a pureza de seus ideais de esposa e de mãe. Entretanto, Mercedes, releve-me a franqueza nesse instante expressivo da experiência atual. Sei que minha ausência se fará seguir de problemas talvez angustiosos para o seu espírito sensível. A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem, sem a vizinhança dos carinhosos laços dos pais e irmãos consanguíneos que já não possuímos mais neste mundo, quando não é possível conservar a mesma vibração de fé através das diversas circunstâncias do caminho. Querida, eu não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor.
Além disso, nada quebrará a nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Vejam a postura de Fábio diante da esposa no momento da sua partida para outro plano, né? Já desobrigando a companheira desta existência como esposa nesta encarnação deles, né? Para que ela não se sinta aprisionada, algemada aos compromissos matrimoniais que sabemos sim que se desfazem quando nós nos separamos pelo desencarne, ok? Tanto é que nas palavras do sacerdote, quando ministra o casamento, né? Que vocês mantenham-se unidos até que a morte os separe. É porque os títulos de marido e mulher, esposo e esposa aqui na Terra, são para aqui na Terra esta união. Quando no plano dos espíritos nós nos tornamos irmãos afeiçoados uns aos outros. Observei então, diz André, que Fábio arquejava fortemente emocionado. Transcorridos alguns segundos de breve pausa, continuou irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado a sua posição futura, diz Fábio, no trabalho honesto, quero dizer que você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Quando há o amor sincero, o amor fraterno, o amor espiritual, nada rompe estes laços, né? São os laços eternos dos espíritos, ok? Não sabemos, continua ele, quantos anos lhe restam de peregrinação por esse mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na Terra, e se me for possível, querida, eu cooperarei para que não fique sozinha. Nossos filhos, ainda frágeis, necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou o gesto de quem ia protestar, todavia, adiantou-se-lhe o doente, acrescentando: Já sei o que dirá. Nunca duvidei de sua virtude incorruptível, do seu desvelado amor. Nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade a lógica da minha próxima partida. Se você conseguir trunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se a cavaleiro das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus compensará seu esforço com a láurea dos bem-aventurados. Todavia, querida, não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Nossos corações frágeis ainda, Mercedes, são como as aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia, outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do colibri da beija-flor. Sofreria de fato por minha vez se a visse afrontando a montanha redentora com falsas energias. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. Concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante dos seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Olha que bacana, que interessante. O Evangelho de Jesus está no seu caminho. Temos tido oportunidade de comentar essa questão de que o Evangelho de Jesus não é para estar preso às escolas religiosas de qualquer matiz, mas sim o Evangelho de Jesus tem que estar no nosso caminho, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Jesus é as atitudes para a nossa evolução espiritual. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais,
e creia que farei tudo em espírito para auxiliá-la nesse sentido. Sorriu com esforço enquanto a esposa chorava discreta e, após longo interregno, frisou: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para o enfeite de suas esperanças. Você estará sempre mais vivo em meu coração. Amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Em seguida, após fitar demoradamente os filhinhos, aduziu: a palavra apostólica no Evangelho conforta-nos e esclarece-nos como se faz indispensável. Em breve tempo reunir-me-ei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Verificava-se que o enfermo despendera muito esforço, fatigara-se. O genitor desencarnado retirou a destra da fronte de Fábio, desaparecendo aquela corrente fluídico-luminosa que o ajudara a pronunciar aquela impressionante alocução de amor acrisolado. Demonstrando sublime serenidade, nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros, algo abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filhinho mais velho: você, Carlinho, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante, enquanto o rapazinho se erguia, obediente à recomendação ouvida, e com naturalidade receitou curta oração que aprendera dos lábios maternos. Poderoso Pai dos céus, abençoa-nos, concedendo-nos a força precisa para a execução da tua lei, trazida ao mundo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade. Assim seja. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mamãe antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, sentir-me-ia feliz por beijar hoje os meninos. A senhora aqueceu comovida. Lembremos-nos de que ele está adoentado com uma tuberculose que ela pode ser transmissível. Traga-me um lenço novo, solicitou o esposo enternecido. A dona da casa, em poucos instantes, apresentava-lhe alvo fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeça das crianças e beijou o linho, ao invés de oscular-lhe os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que reparei o jato de luz que lhe saía da boca, atingindo a mente dos pequeninos. O beijo saturava-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-se a mim em voz sussurrante. Outros verão nesse beijo micróbios. Nós vemos amor. Logo após, a pequena família recolheu-se, o enfermo sentia-se singularmente melhorado, bem disposto, e em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiram sem demora e foram, por Aristeu, conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. A sós com o doente e a esposa que tentavam conciliar o sono, encetamos o serviço de libertação. Enquanto Silveira amparava o filho com inexcedível carinho, Jerônimo aplicou ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu e num átimo sangue fluiu-lhe a boca aos borbotões. Dona Mercedes levantou-se assustada
mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe, é justamente o fim. Enquanto prosseguia, Jerônimo separando o organismo perispiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu socorro de um vizinho que saiu prestativa em busca de um clínico especializado. O médico não tardou, trazido celeremente por um automóvel, mas embalde aplicaram a solução de adrenalina. A sangria no braço, os sinapismos nos pés e as ventosas secas no peito. O sangue em golfadas rubras fluía sempre, sempre. Reparei que Jerônimo repetiu o processo de libertação praticado em Dimas, mas com uma espantosa facilidade, diferentemente do que ocorreu com o outro. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatando o nó final. Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Lembre-se que o desenlace de Dimas foi um pouco mais lento, um pouco mais demorado, dando a Dimas um estado de perturbação um pouco mais acentuado, ao passo que Fábio, já mais espiritualizado, menos apegado tanto à matéria como à família, né? Ou o apego com o sentimento mais espiritualizado, tornou o seu desenlace muito mais sereno e tranquilo. Amparado por seu genitor, o recém-liberto descansava sonolenta, sem consciência exata da situação ainda. Supus que o caso de Dilma se repetiria ali, mirudência por mirudência. Porém, uma hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o apêndice luminoso, enquanto em Dimas demorou-se horas, né? Estava completamente livre, declarou o meu orientador satisfeito. O pai enternecido depositou sobre a fronte do filho desencarnado, em brando sono, um beijo repassado de amor e entregou-o a Jerônimo, asseverando: Não desejo, Jerônimo, que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. Encontrá-lo-ei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo sem perda de tempo. Incumbir-me-ei aqui de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. O assistente agradeceu, emocionado, e partimos conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. Enquanto prosseguíamos espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora e, observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem, de sublime exemplo cristão, que subia vitorioso da terra. E aqui findamos esse capítulo, né? E queira Deus, nós saibamos também vivenciar na Terra com essa espiritualidade, com essa consciência, para termos uma partida serena e tranquila, né? Eu sempre reforço a ideia de estudarmos o primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, que se denomina o Passamento. Ali, Kardec, através da espiritualidade maior, nos ensina a desencarnar bem. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.